E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí todas as últimas notícias do São Paulo, tudo sobre a apresentação do Enzo Dias, sobre Lucas Rosa, também sobre a escalação aí do São Paulo. São Paulo, o Dias já desenhando o São Paulo para o confronto contra o Cruzeiro, isso e muito mais no vídeo de agora. Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, meta de 20 mil inscritos, se inscreve aí, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui, beleza? Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar sobre o Enzo, a gente vai falar sobre mais reforços que o São Paulo tá procurando, vai falar sobre escalação, muita coisa. Créditos eleitorais, estou deixando aí na descrição, se mais informação já sabe, simbora pro vídeo. Informações sobre esse ex-jogador do River Plate. Boa noite, Fê, e aí? Boa noite, Ima. Boa noite a você, ao Thiago Salazar, a Alex Miller, todo mundo que nos acompanha neste Gazeta Esportiva. Pois é, falando de mercado da bola, o São Paulo apresentou hoje em Orlando, nos Estados Unidos, onde faz a sua pré-temporada, está no 5º dia de preparação. Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos, como você bem falou, vem do River Plate por empréstimo e obrigação de compra, se, claro, o Enzo Dias e o São Paulo cumprirem determinadas metas. Minutagem, quantidade de partidas como titular, enfim. Enzo Dias foi apresentado. Em sua apresentação, ele explicou o porquê escolheu a camisa 13. Sim, torcedor de São Paulo, o Enzo Dias vai vestir a camisa que foi do Rafinha por bastante tempo. Falou que é um número especial para ele. O filho escolheu quando ele chegou no River Plate. Percebeu que a camisa estava vaga, recebeu a bênção, então pegou a camisa 13 para usar. O que a gente traz agora, Má, é um material feito pela própria TV de São Paulo, a SPFC Play, trazendo então as primeiras palavras de Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos, como jogador do São Paulo Futebol Clube. Pode rodar. La verdad que estoy muy contento. Fueron días pesados, días que no se pasaban, que se hacían eternos, pero bueno, hoy ya disfrutando de mis compañeros y disfrutando de toda la gente del club que la verdad que me recibieron muy bien. Mi nombre es Enzo Díaz, mi posición es lateral izquierdo, vengo de River Plate. Mi edad es 29 años, muy contento cuando me enteré que Sao Paulo quería contar con mis servicios. La verdad que bueno, lo pensé con mi familia y no dudé tomar esta decisión y hoy me siento muy contento y entrenando al máximo para afrontar toda esta temporada y bueno, y todos juntos, conseguir los objetivos. Mis nuevos compañeros me recibieron muy bien, bueno, predispuesto para lo que necesite, toda la gente del club también, así que bueno, juntos nos vamos a acoplar rápidamente para, como te dije, afrontar estos desafíos que tenemos en el 2025 y bueno, trataremos de lograrlo todos juntos, conseguir los mayores logros que se puedan y bueno, como te digo, trabajando siempre juntos, siempre con un buen grupo, con toda la gente tirando para el mismo lado y bueno, ojalá que sea un gran 2025 para todos. A los hinchas de Sao Paulo, bueno, quiero agradecerles por el apoyo y bueno, que en este 2025 vamos a estar todos juntos, vamos a luchar todos juntos, vamos a hacer fuerza todo para el mismo lado para conseguir los objetivos. Então tá aí, as primeiras palavras de Enzo Dias, novo reforço do São Paulo como atleta do Tricolor. Foi a segunda contratação oficializada pelo São Paulo nesta janela de transferências. O Tricolor, time da Barra Funda, já tinha anunciado a contratação, a chegada do Oscar, camisa 10 do time. Então devolvo para vocês aí no estúdio com a pergunta. Enzo Dias chega para ser titular de São Paulo? Valeu, Fê, pelas informações. Eu já jogo para vocês aí na mesa. Thiago Salazar chega para ser titularzaço, lembrando que o Wendel do Porto assinou pré-contrato, mas só chega aí no meio do ano. Poucas dúvidas, bom, poucas não, nenhuma dúvida, chega para ser titular. Se ele vai se consolidar como titular, a gente não sabe, vai depender de nível de adaptação. Tem gente que chega aqui no Brasil, demora um tempinho, tem gente que vem da Argentina e parece que não sente absolutamente nada, joga da mesma maneira. Vai depender de quanto tempo ele vai demorar para se adaptar. Mas que ele já vai chegar como titular, ganhando oportunidade como titular, até para mostrar serviço e dar ao torcedor e principalmente à comissão técnica essa capacidade de avaliação, não tenho nenhuma dúvida. E em termos de potencial, eu entendo que ele deve mesmo ser o titular de São Paulo nesse momento. Com a saída do Rafinha, fica o Vinícius. O Wendel deve chegar só depois do meio do ano, mas para mim poucas dúvidas. Vem de um grande time argentino, está acostumado com grandes jogos, é um jogador experiente, na faixa etária ali em que os preparadores físicos ali falam que é o auge, né, do atleta de futebol. Então assim, nenhuma dúvida de que o Enzo chega para ser titular e
Assim, tô botando uma fé, viu? Acho que tem tudo para dar certo no São Paulo. Primeiro, eu acho que qualquer lateral esquerdo que fosse contratado já chegaria como titular no São Paulo, né? Porque o Patrick Lanza ficou depois da saída do Wellington e a gente sabe que o Zubeldia não é o fã número 1 do Patrick Lanza, né? Não que não tenha qualidade, que não tenha talento, que não possa evoluir, mas nesse momento não seria o jogador talhado para ser titular do São Paulo. Então o São Paulo teria que contratar um lateral esquerdo. Contratou. Então é óbvio que ele chega para ser titular. Agora a gente já tem que pensar um pouquinho mais para frente. Se o Wendel chega no meio do ano, o Enzo tem 4 meses aí, por exemplo, para ganhar espaço, tomar conta e dificultar o Wendel a jogar quando ele chegar. Quando ele chegar vai ter que mostrar, né? Vai chegar tomando. Imagina, o cara vai bem, é campeão paulista pelo São Paulo, deitando e rolando, vai chegar o Wendel, vai tirar o cara. Aí o Wendel vai esperar um pouquinho, sabe? Enzo Dias. Reforço tricolor, números dele pelo River Plate, com o Campeonato Argentino e Libertadores no ano passado. 33 jogos, foram 30 como titular, 2 assistências, 0,8 chances criadas por jogo, 0,5 finalizações por jogo e uma média de 20,5% de cruzamentos certos por partida. Edu Afonso chegando aqui ao nosso Sport Center com as informações do São Paulo. Fala, Edu, seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Oi, Glaucia, tá tudo bem contigo? Boa tarde, Adonão, Jailson, fã de esportes. Vou falar do São Paulo aqui de um local diferente, né? Tô aqui em Sorocaba, no antigo centro de treinamento do Atlético Sorocaba. Vim acompanhar a pré-temporada da arbitragem do futebol paulista. Hoje à noite tem um VT falando sobre isso no Sport Center. Mas o assunto agora é São Paulo, que está lá nos Estados Unidos, nesta semana de estreia na temporada 2025, com um amistoso marcado para quarta-feira contra o Cruzeiro. O jogo será em Orlando, na Flórida. O São Paulo tem mais 2 treinos, hoje ainda no final da tarde e amanhã no complexo da ESPN. O técnico Luiz Zubeldia já conta com 2 novos jogadores na pré-temporada. No sábado viajou o Enzo Dias, lateral esquerdo, que veio do River Plate. 1 ano de empréstimo com cláusula de compra. Se o Enzo atingir 50% dos jogos na temporada, pelo menos 45 minutos em campo, o São Paulo tem que pagar $2 milhões, 12 milhões de reais, e ficar em definitivo com o atleta. Ele já participou do treino de domingo, fez até assistências e está sendo apresentado nesta segunda-feira. Também viajou para os Estados Unidos Bobadilha. Ele tinha uma virose na data do embarque da delegação. Optou-se por deixá-lo em São Paulo para uma recuperação total. Ele está fazendo nesta segunda-feira suas primeiras atividades com o grupo. Dos 30 jogadores, o Patrick Lanza é o único que ainda não treinou. Ele está com um quadro de dengue, já em período final de recuperação, e deve pegar apenas parte desta pré-temporada. Depois do jogo contra o Cruzeiro, o time embarca, ou parte do time embarca rapidamente para o Brasil, pelo menos 12 atletas, e se prepara para estrear no Paulistão só na próxima segunda-feira contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Já a outra parte fica nos Estados Unidos, vai para Miami, treina no centro de treinamentos do Inter Miami, o time do Lionel Messi, e joga no dia 19 o segundo amistoso dessa pré-temporada em Fort Lauderdale contra o Flamengo. Então São Paulo está bem dividido e muito, mas muito cheio de compromissos neste início de temporada. Aliás, o Zubeldia falou sobre isso e a gente acompanha. Estamos entrenando muy bien, pero en un tiempo corto. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Tenemos 2 partidos, ¿no? Cruzeiro y Flamengo, por una cuestión de organización, una cuestión de lo que ustedes saben lo que significa económicamente toda esta situación. Entonces tenemos que ir lidiando con la situación de jugar 2 partidos de preparación con 2 equipos buenos y al mismo tiempo pensar en la primera fecha del Paulista con Botafogo, ¿no? Para fechar, Glaucia, o São Paulo continua negociando com o Porto uma possibilidade de liberação do lateral esquerdo Wendel. Ele assinou um pré-contrato com o São Paulo que vale até julho, e aí o contrato definitivo a partir de julho, quando acaba seu vínculo com a equipe portuguesa, mas há um entendimento no São Paulo que pode sair uma antecipação, uma negociação que permita que o Wendel já participe das primeiras competições da temporada. Combinado? Boa sequência, Glaucia. Bom, Edu, fechado. Um beijo para você, trazendo as informações do São Paulo, da bela Sorocaba. Vamos lá falar desse Enzo Dias, então. Agora sim, Jailson, tudo certo? Já como atleta do São Paulo, um reforço para essa temporada. Depois da saída do Wellington, né? Toda aquela questão do ano passado, do Wellington sair da forma que acabou saindo, precisava de um lateral esquerdo realmente.
consegue essa contratação aí do Enzo Dias. Tem essa questão do Wendel também, que já está indefinido há um certo tempo. Que novela, né? Porque já, enfim, ele não faz parte do grupo lá, né, do Porto, faz parte do clube, obviamente, mas não faz parte dos planos do treinador. Então tá essa questão de libera agora para que já assinou o pré-contrato, vai ter que cumprir aí mais 6 meses para continuar lá, e aí pode acabar sobrando pro Patrick, como o Edu falou, o Patrick, que também é lateral esquerdo da base do São Paulo, que ele pode acabar sendo emprestado por conta dessa chegada de 2 laterais. Caso o Wendel chegue agora, ele pode acabar sendo emprestado aí, mas é uma posição que o São Paulo precisava realmente de reforçar. Se reforçou bem com o Enzo Dias, enfim, característica de jogo dele, um cara que nem vai tanto à frente assim, né? Vai algumas vezes, mas é aquele estilo argentino, aguerrido, brigador, vai potencializar ali a marcação do setor, e é mais um que vai brigar na posição, se o Wendel vier agora, por exemplo. Mas, se ficar ele e Patrick, ele já começa, obviamente, como titular. Dá para entender dessa declaração, Arnaldo, o jogador que tem gol, então aí você pode pensar no Caleri, no Luciano, até talvez no Lucas, e o jogador que dá assistência, você pode pensar no Oscar, juntando tudo isso, dá para jogar os 4 juntos, ou pelo menos ele vai tentar. Isso, mas eu acho que a resposta seguinte na pergunta, que era, esse vai ser o time titular do São Paulo, ele falou não, depende do adversário, do jogo, contra quem, como é que é a situação. Eu acho que o que ele tentou deixar claro é que o Oscar é um jogador que tem características que o São Paulo não tinha no elenco. E que ele vai potencializar jogadores que têm faro de gol, como o Caleri, como o Luciano. O Vesson tinha passado aqui as escalações, hoje teve treino coletivo para o jogo com o Cruzeiro, que acontece na quarta-feira. Então ficaram Lucas e Luciano num time, Oscar e Caleri no outro time. E é provável que na quarta-feira seja assim. Ele vai misturando. Os times não tem o time, e acho que até de uma forma intencional da parte dele, não estabeleceu o time titular nesse início. Misturar, né? E aí, aos poucos, testando possibilidades dos 4 juntos. São 4 jogadores acima de 30 anos, são 4 jogadores com qualidade técnica, mas que tem que recompor, como a gente fala sempre. O Zubeldia utilizou muito 3 deles juntos no ano passado, pouca gente imaginava que fosse possível. Mas Luciano, Caleri e Lucas jogaram praticamente todas. E o quarto elemento era ou o Ferreirinha ou o Rato. Agora seria o Oscar. Rato e Ferreirinha fazem um trabalho sujo que o Oscar tem mais dificuldade de fazer. Em compensação, o Oscar é 10 vezes mais jogador que o Ferreirinha e que o Rato, né, em termos técnicos. Então, acho que essa vai ser uma das possibilidades, o quarteto dos trintões aí, não para todas as partidas. O que vai ser desafiador não é nem esse revezamento do primeiro jogo com o Cruzeiro, é o final de semana, / segunda-feira. Bizarramente, acho que talvez seja o único time que tem essa situação nesse período, né? Por conta do Paulista ser assim. O São Paulo é o único time que não joga a estreia do Paulista. Seria contra a Inter de Limeira. Conseguiu adiamento de um jogo. Tentou de 2, não conseguiu. Na segunda-feira que vem, daqui uma semana, o São Paulo estreia no Paulista em Ribeirão contra o Botafogo. No domingo, o São Paulo jogará às 5 da tarde em Orlando contra o Flamengo. E aí, como estar 2 corpos ao mesmo tempo, não é possível. Então o São Paulo vai ter um time nos Estados Unidos, outro time em Ribeirão. E o time de Ribeirão vai ser parte do time dos Estados Unidos, que vai ter que liberar 10, 11, 12 jogadores antes. E o técnico vai ser diferente. Um técnico contra o Flamengo e um técnico contra o Botafogo. Aí você pergunta, o Zubeldia vai estar onde? Esse é outro bom ponto da coletiva. Ele falou, isso escapa da minha decisão. É uma questão contratual e de direção. Por quê? Porque o Casares, Júlio Casares, presidente do São Paulo, ele combinou 2 coisas ao mesmo tempo. O Casares ele não entra em rota de colisão com ninguém. Então ele combinou com os organizadores do torneio, não quis desfazer, e ele é parceiraço do Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista. A última coisa que o Casares fez antes de ir para os Estados Unidos foi visitar o Reinaldo Carneiro de Bastos. Provavelmente, segunda-feira contra o Botafogo, vou trazer uma turma lá, e aí eu não sei o que o Casares combinou com o Reinaldo. Se vem com o técnico principal para dar um ar de São Paulo principal em Ribeirão Preto, ou se o Zubeldia fica lá, o que seria mais lógico para mim, né? O fato é que
os jogadores, depois desse treino de hoje, saberão, via comissão técnica, qual é o plano para a sequência da semana. Quem fica nos Estados Unidos e quem vai mais cedo para São Paulo. O mais inusitado vai ser você na segunda-feira. E aí, Arnaldo, o que você achou aí do resultado contra o Flamengo? Beleza. E aí, Vessone, fala aí do jogo à noite. Exato. Não é? Não vai ser isso. Exatamente. É louco, né? É muito Totalmente. louco isso. Agora, atribulado isso, né? Porque vai metade, volta não sei o quê, tem que ver se a copinha vai ter jogador. Então, esse é um outro ponto, né? Porque, ótimo, tinha me esquecendo, ainda bem que você lembrou. Se o São Paulo for avançando na copinha, como fazer no dia 20, em que jogadores principais da copinha integrariam esse time que vai jogar contra o Botafogo? Se o São Paulo tiver na quarta de final, semifinal da copinha, vai tirar os caras da hora da semifinal para botar no profissional? Outro nó. Ou seja, não tá simples, né, a situação. E aí a gente... Bom, eu não sei o valor que o São Paulo ganha para fazer essa viagem, mas me parece, assim, quando você já sabe como vai ser o calendário e topar uma viagem dessa, você tem que estar pronto para esse tipo de questão, O né? Marcelo Teixeira pagou a multa, né? Pois é. Para não ir. Porque aí... Notícias de última hora. Duracell dura mais, muito mais. Procurando seu próximo carro? Seu hatch está na OLX. São milhares de opções. Porque é uma questão para gente que não tem um calendário tranquilo para você viajar, para você poder... E aí tem sempre as mesmas dúvidas, né? Será que realmente ajuda a expor a marca e tudo mais? E eu acho, por exemplo, o Flamengo não viajou para fora no ano passado, mas começou o ano viajando muito, e eu acho que isso é uma das coisas que pesa na hora de você começar uma temporada, porque no começo da temporada o jogador tem um desgaste maior, porque está menos preparado, precisa dormir melhor, precisa comer melhor, e quando você está viajando, você está no avião, você não faz esse tipo de coisa. Então o São Paulo tem que saber muito bem como vai ser fazer essa conta. E, mais uma vez, a gente já falou aqui do Palmeiras, já falou do Corinthians, o Paulistão não dá margem para errar muito tempo. Então não dá para o São Paulo tentar, essas duas primeiras rodadas, o Botafogo, vamos jogar com o time B, a segunda rodada a gente vai estar descansando da viagem, joga com o time B de novo, não dá. O Paulista ainda mudou a regra, se eu não me engano, foi de 7 para 10 jovens que você pode relacionar para um jogo só, eram 7, agora 10, isso ajuda você a respirar um pouco mais no seu elenco, mas ainda assim é uma questão muito complicada. O Renato fala que o São Paulo expôs a marca nos jogos da NBA, lá no Orlando Magic, tá. Cara, sinceramente, tudo bem, tem a questão mercadológica, tem a cota, o patrocinador, mas o que eu acho interessante numa pré-temporada dessa é você estar com o grupo um tempo maior, 2 semanas, e ter adversários sparrings bons. Isso vai ter. Isso vai ter. Assim, uma fábula. Se for muito dinheiro, você fala, tá bom, vou abrir mão. Não, mas vai ter. Vai ter. O São Paulo vai medir a reformulação do seu elenco contra Cruzeiro e Flamengo. É legal, é melhor do que se jogar, sei lá quem. O que significa que tem impacto também. Você toma 2 bordoadas, você já começa a temporada. Mas faz parte do risco, né? O Tite conta até hoje que o título brasileiro de 2015 começa a ser conquistado na Florida Cup, quando ele pega o Bayer Leverkusen e ali surge o 4-1-4-1, que ele utilizaria durante o ano todo. Então foi um adversário importante que ele considera. Só uma coisinha atualizando, saiu a nota oficial da Esportes da Sorte, ela confirma a liminar, enfim, que volta a operar nacionalmente. Então, só para atualizar vocês, patrocinador de Corinthians, Bahia, Grêmio, outros clubes, Ceará, segue normalmente, enfim, agora em nota oficial ela confirma aí a liminar, tá? Boa, então tá liberada para operar a Bet Esportes da Sorte do Corinthians. Agora, lá tá frio, né? Tem isso também, né? Os caras estão com frio, tá frio. Tudo bem que aqui em São Paulo ainda bem não tá tão calor nesse verão, mas... Não, essa é outra... Para quem defende até a pré-temporada fora, tem sempre argumento. Para quem critica também. Então, vamos pegar o aspecto climático. Tá frio lá, aqui tá calor. É verão aqui, lá não. Um dos argumentos para o São Paulo jogar ou fazer a pré-temporada, jogar esses 2 amistosos e fazer a pré-temporada lá, é justamente o clima. Porque o ano passado, com 2 técnicos, o Dorival fez 1 semana de pré-temporada e o Carpini fez a segunda, porque o Dorival saiu no meio. Choveu a cântaros em São Paulo, como normalmente acontece nessa época do ano, não está acontecendo agora. E o São Paulo teve
5 sessões de treino canceladas porque o campo estava impraticável. Lá não chove nessa época, o gramadinho é bom, então o que o São Paulo está tentando fazer é o máximo nesse período, para quem defende a pré-temporada lá, em termos climáticos, por exemplo. Agora, avião, fuso horário, temperatura, os caras vão chegar aqui para jogar com o Botafogo. O Ribeirão Preto normalmente não é fresquinho. Totalmente fresquinho. Aliás, tem uma curiosidade que o São Paulo caiu num grupo no Paulista e teve uma tabela. Eu sou obcecado por tabela. O São Paulo só tem uma viagem no Campeonato Paulista inteiro. Que é essa aí. Para Ribeirão Preto. O resto você vai jogar no Canindé, se não mudar o mano, né, para Brasília, então. Na Bragança Paulista, na Vila Belmiro. Não tem, o resto é tudo São Bernardo. Ele não tem Mirassol, Novo Horizonte, Rio Claro, ele não tem viagem, praticamente. Mas a grande viagem é justamente neste momento que o time vai estar dividido em 2. E o Corinthians dá azar também. Ele faz uma viagem grande e é antes do derby também. Vai para Novo Horizonte. É a única. Também dá um pouco de azar nesse sentido aí também. Aliás, uma curiosidade, ele foi perguntado, o Zubeldia, e aí, você vai na montanha-russa aí do parque da Disney e tal? Ele falou, a única montanha-russa que eu conheço é o futebol brasileiro, que a gente vive numa... Ele falou, é assim que eu falo para os meus colegas argentinos, o que é o futebol brasileiro é uma grande montanha-russa. Aí é outro papo, não vai para Disney, tá vendo filmes italianos e lendo. É uma outra conversa, é uma outra... Filmes italianos e lendo? Será que ele tá andando de metrô lá? Isso que é a pergunta. Já deixa aí a sua opinião. Você acha que o Enzo Dias chega para tomar e ficar com a posição de lateral esquerdo? A gente ouviu aí nos últimos dias muita gente falando muita coisa. Muita gente falando que o Enzo Dias é extremamente fraco e muita gente falando que ele é um lateral ok, outras pessoas falando que ele é um bom lateral. Eu particularmente estou ansioso para ver ele em ação. Teve até inscritos do canal aqui que falaram que assistiram alguns jogos dele contra o Boca, contra o Atlético e outros jogos do Campeonato Argentino. Diz que ele é um cara que marca muito bem. E teve um cara que eu assisto, chamado Josa Novales, fez uma análise dele e diz que ele é sim uma boa contratação, um lateral muito físico, um lateral muito forte, algo que o Zubeldia gosta. A gente tem que lembrar que lá atrás o Zubeldia tinha dito que gosta de ter o contraponto em ambos os lados, né? Muita gente criticava ele por não colocar Lucas e Ferreirinha, ou não colocar 2 pontas e trazer o Lucas para dentro, deixar o Lucas como 10, colocar, por exemplo, Eric e Ferreirinha, ou William Gomes e Ferreirinha, né? E o Zubeldia deu como resposta, eu não vou me lembrar agora o termo que ele usou, mas é parecido como o contraponto ou a ambiguidade, algo do tipo que ele usou na época, né? Ele disse que gosta que um lado seja um lado que tenha um ponta, um cara que rabisca, um cara que dê bastante amplitude, e do outro lado haja jogadores com características diferentes do que tem do lado oposto. Então por isso que ele utilizava o Lucas, que é um meia ponta de um lado, e o Ferreirinha do outro, não atuava com 2 pontas com características semelhantes. Isso também se aplica às laterais, né? Ele utilizava o Wellington e Rafinha, o Wellington que chegava muito ao fundo e o Rafinha que segurava mais, né? Isso pode se repetir agora com a chegada do Enzo. É um lateral que sim tem a chegada ao fundo, mas tem como ponto forte o embate, o poder de marcação e ser um jogador muito intenso, né? Na parte defensiva, na parte de meio de campo, dá combate, é chato, é um lateral chato, aquele lateral que morde. E do lado direito a gente tem tanto o Moreira, que é um moleque muito técnico, né? Joga até de forma elegante, é um menino que a gente sabe que tem grande potencial, e o Igor Vinícius, que é um lateral que tem a chegada no fundo, que tem os seus problemas, mas é um lateral que o ponto forte dele é o ataque. O Igor Vinícius marcando é um Deus nos acuda, mas atacando é um cara forte no setor ofensivo. Então também tem esse contraste, né? Um lateral mais fixo ou melhor na marcação e outro lateral mais ofensivo. O Zubeldia gosta desse contraste de jogadores com características diferentes atuando teoricamente na mesma função, né? Nas laterais
do São Paulo ou nas pontas do São Paulo. É uma característica e um gosto pessoal do Zubeldia, não é algo que eu prefiro ou que eu goste, né? Eu, assim, se for para perguntar, eu prefiro quanto mais técnico e melhor for o jogador, coloca o cara para jogar. Se você tem o Ferreirinha e eu vivia falando que você coloca o Ferreirinha de um lado, coloca o William Gomes do outro e coloca o Lucas por dentro, você tem um ataque muito mais móvel, muito mais rápido e tal. Mas tudo bem, passado. Agora a gente tem que ver como o Zubeldia vai montar esse time. O Zubeldia que está testando várias opções. Cara, saiu uma informação que o Zubeldia vai montar esse time para esse jogo contra o Cruzeiro. 2 times mesclados, né? Tava se circulando aí que ele ia montar um time titular e um time reserva, mas ao que tudo indica, ele vai montar 2 times mesclados. Um time com Caleri e Oscar e o outro time com Lucas e Luciano. Vocês conseguem entender aí, um time mesclado com Caleri e Oscar e o outro time mesclado com Luciano e Lucas. Pro primeiro jogo, pro primeiro teste, sinceramente também não é. Eu acho não é algo que eu goste ou que eu queira. Por mim, ele já começa a treinar um time, mesmo que seja um time titular, com Lucas e Luciano, Caleri e Oscar, ou mesmo sem o Luciano, enfim. Mas eu gostaria de ver um esboço de time titular já nesse primeiro jogo e no outro jogo. Mas isso pode também ser resultado que no segundo jogo a maioria dos reservas vão estar aqui no Brasil, né? O São Paulo vai mandar um monte de jogadores para o Brasil, vai ficar lá com o mínimo do mínimo para a partida contra o Flamengo. E aí sim, eu acho que na partida contra o Flamengo a gente vai ter os principais jogadores atuando juntos. Então a gente vai ter a zaga titular, os laterais titulares, o Enzo Dias, que deve atuar as 2 partidas por conta que o Patrick não tá bem, né? Tá se recuperando ainda de um problema dengue, né? Se eu não me engano. A gente vai ter o meio de campo titular com o Alisson e Pablo Maia o tempo todo. E o ataque, aí a gente vai ter que ver como o Zubeldia vai montar esse ataque titular. Se com o Ferreirinha e com o Luciano no banco, ou com o Ferreirinha no banco e o Luciano dentro do time, com 2 meias e 2 atacantes, Luciano e Caleri. É o time que, para mim, se for para deixar o Luciano dentro de campo, tem que ser essa formação, com o Luciano segundo atacante. Saiu algumas notícias aí que o Zubeldia colocava o Luciano de 10, o Oscar pela direita e o Lucas pela esquerda. Pra mim isso aí é inaceitável, isso aí não existe, é uma hipótese que se o Zubeldia fizer isso, ele tá cavando a própria cova. Você deixa, mas o Oscar vivia jogando pela esquerda, mas o Oscar não é ponta. Você vai deixar o Luciano responsável pela criação desse time, não tem por que você ter contratado o Oscar. Agora, se você adianta o Luciano, coloca ele na função dele, trazendo o Lucas e o Oscar para meia, aí você ganha um outro estilo de jogo, a velocidade do Lucas, o raciocínio e a qualidade de passe técnica do Oscar. Você vai precisar que os laterais sejam laterais que ataquem em profundidade, que dê opção. Então, são opções que o Zubeldia tá montando, tá tomando, mas creio eu que amanhã a gente já vai ter a escalação provável desse time do São Paulo para o confronto contra o Cruzeiro, beleza? E eu vou estar trazendo tudo aqui para vocês. Sobre o Lucas Rosa, tava quase esquecendo. A questão é o seguinte, o São Paulo entrou em contato com o Real Valladolid, se eu não me engano o nome do clube, né? Real Valladolid, para contratação, esperou o retorno, né? E ao que tudo indica, o valor do Lucas é próximo ao valor do Montiel. Então o São Paulo vai fazer uma força. O São Paulo ainda não gastou um dinheiro em contratação nessa janela, né? A gente tem que lembrar que o Oscar veio de graça, né? Sem contrato. E o Wendel também pré-contrato assinado. O Enzo Dias veio por empréstimos, né? Por empréstimo, e até agora o São Paulo ainda não gastou um dinheiro para contratação. A gente tem que lembrar que o São Paulo fez algumas vendas, vendeu o próprio Michel Araújo por 17 milhões, que é uma grana, vendeu o Wellington Rato por mais 5 milhões, então aí já dá mais de 20 milhões. O valor aproximado do Lucas Rosa é 28 milhões de reais, né? A conversão, 28 milhões de reais pelo jogador. O São Paulo pretende fazer uma proposta entre 22 e 25 milhões para contar com o jogador.
Se inscreva no canal, vou estar trazendo tudo para vocês aí nas próximas horas, conforme for desenrolando essas negociações, beleza? E o Zubeldia pediu mais 4 nomes, viu? O Zubeldia não parou não, ainda quer contratação. Ó, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o seu like se você não deixou, dá essa força para mim aí. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!